Olá, eu sou Frederico Novelino, cirurgião plástico. E eu sou Bruna Laís, jornalista, com dúvidas sobre plástica pós-bariátrica. Hoje aqui no PodDoctor a gente vai conversar sobre a plástica pós-bariátrica. Diga lá, você tem algumas dúvidas? O que a gente vai conversar? Bastante. Eu separei algumas dúvidas assim no geral, antes de fazer uma cirurgia, para você, doutor, poder tirar essas dúvidas que tô tendo. Me explica assim, eu acabei de ser liberado para fazer cirurgias e eu queria saber o que eu faço agora, qual é o passo a passo, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que fazer algum tipo de exame específico, se eu quero fazer barriga, o que eu posso fazer agora. Então, geralmente as pessoas elas são liberadas pelo cirurgião bariátrico após um ano e com estabilização do peso. Existe a necessidade de manutenção do peso, porque senão a pessoa faz uma plástica e volta a distender aquela pele. Ou emagrece e aquela pele gera mais flacidez, porque o corpo não está estacionado no peso. Então é preciso que haja esse entendimento, porque as pessoas elas estão muito imediatistas. Você opera e já com poucos meses já quer fazer uma cirurgia porque perdeu muito peso, independente se aquilo está estável. Muitas vezes a pessoa tem uma fase de platô, que eles chamam. O platô é quando a perda de peso se tornou mais difícil. A pessoa vai conseguir perder peso, mas não é tão rápida quanto a fase inicial da bariátrica. E a bariátrica ela tem várias possibilidades, tem várias cirurgias, sleeve, bypass, tem muitos tipos. E vão ter variações, inclusive com relação à absorção de nutrientes. Então é impossível que a pessoa, é necessário que a pessoa esteja estável e que esteja bem nutrida também. Vai fazer avaliações com o nutricionista, com o cirurgião bariátrico ao longo dos meses para até observar se essas taxas, se esses níveis estão corretos ou não. Tá, show, mas em relação a assim, o que eu preciso fazer? Algum tipo de, além do acompanhamento nutricional? Você vai fazer uma consulta comum, Uma consulta. como qualquer coisa, como qualquer médico. Você vai consultar, o médico vai te avaliar, ver se o que você tem é compatível com o que ele pode oferecer. E o processo até fazer a cirurgia, você acha que demora? Eu fui liberada pelo nutricionista agora, por exemplo. Não, pra eu poder não demora. ir fazer a cirurgia. O processo é semelhante a qualquer cirurgia. Se você vai operar por um convênio, você vai ter a burocracia do convênio, que o convênio demora 21 dias úteis, muitas vezes, para liberar um procedimento cirúrgico. Mas, independente disso, depende do cirurgião, do interesse dele. Então, se você vai fazer uma cirurgia privada, você não tem essa demora, isso não existe. Depende da agenda do cirurgião. Então, essa coisa igual da bariátrica, que a pessoa fica lá em várias etapas, tem que assistir reuniões, isso não é uma coisa que acontece em procedimentos cirúrgicos. O cirurgião é um imediatista. Se você vai no cirurgião, ele vai querer te operar. Até porque você tem uma indicação. Então, não é uma coisa tipo assim, vou passar aqui um tratamento, vou estabilizar. Não, você já está estável. Já tem uma liberação. Muitas vezes a pessoa chega com o laudo do especialista, do cirurgião geral, que é o cirurgião bariátrico, com a liberação. Até para que exista um respaldo de que não seja simplesmente uma vontade da pessoa. Não, essa pessoa está pronta para fazer uma cirurgia subsequente, já que perdeu muito peso e que excessos de pele, de desconforto aos movimentos, de assaduras que pode acontecer, de alterações relacionadas ao emagrecimento excessivo. Então isso aí, não vejo dificuldade alguma. Tá, e sobre as cicatrizes, acho que é a maior dúvida assim, que eu tenho, como é que fica, se fica muito visível, se eu vou me sentir confortável, por exemplo, de usar um biquíni. Você acha que cabe uma cicatriz dentro do biquíni? Acho que cabe, dependendo do biquíni. Eu acho que não. Eu acho que não cabe. Porque o biquíni, ele varia muito com a moda. Sim, né? Então, tipo assim, se você tem biquíni de diferentes formatos, não cabe. O que as pessoas antigamente orientavam é falar assim, cabe dentro do suquini. O que é um suquini? É um biquíni largo. Não, o biquíni que é largo, por quê? Porque a cicatriz, ela vai variar se ela é mais arqueada, se ela é mais reta. Então, tipo assim, se você bota um biquíni que tem uma fita para cada lado, ó, porque não vai caber. Então, tipo assim, isso aí é uma grande ilusão. E mesmo se você vai fazer uma cirurgia mais extensa, você vai fazer um abdômen 360 graus, depende de onde você vai colocar a cicatriz. E se for um biquíni muito fino, também não cabe na parte do dorso. A cicatriz varia mesmo sendo o mesmo procedimento? Não. Varia em termos da posicionamento, sim, porque a retirada de pele não é igual para todo mundo. Entendi.
Então você não vai conseguir colocar a cicatriz na mesma altura em todas as pessoas. Se ela tiver muita pele, você consegue deixar uma cicatriz muito baixa. Se ela tiver pouca pele, a cicatriz vai ficar alta, porque a parte de cima vai entrar em contato com baixo, elevando a cicatriz. Então isso vai acontecer sempre. Pouca pele é igual a cicatriz mais alta. Em qualquer paciente, independente de ser bariátrico ou não. Às vezes a cicatriz, em pessoas que têm muita pouca pele, esqueça os bariátricos, às vezes a cicatriz acaba resultando em um pequeno T invertido. Por quê? Porque o umbigo, você faz um corte em volta do umbigo, esse orifício que você falou tem que sair. Se ele não conseguir sair na ressecção, você vai fechar num traço vertical. Então vai ficar uma linha alta, porque ali era o antigo umbigo. Porque essa pessoa não tinha pele suficiente para ser retirada. Então isso não tem nada a ver com a bariátrica. Mas numa cirurgia plástica de abdômen isso pode acontecer em alguns pacientes. Varia de pessoa para pessoa, né? Sim, com certeza. Tá, e o tempo de recuperação? Variável. É uma cirurgia que você suture músculo, por exemplo, no abdômen, que você trata um afastamento da musculatura, uma diastase dos músculos retos abdominais. O músculo vem de cima até embaixo. Esses músculos se afastam com a gravidez, com a obesidade, e você tenta reestruturá-los para que você dê um formato melhor ao contorno, à cintura. Está na moda dizer que é o espartilho interno. Na realidade é uma aplicatura. A aplicatura é uma sutura da musculatura. Então esse tipo de sutura, isso acontece em todos os pacientes que fazem abdômen. Só que você vai gerar incômodo quando a pessoa fizer movimento. O que dói na cirurgia é a sutura do músculo. Você vai tossir, você vai evacuar, você vai se movimentar, vai doer durante um tempo razoável. Diria que de 1 mês a 2 meses. Então, tipo assim, não é uma cirurgia que a pessoa vai fazer e em seguida vai fazer academia. De jeito nenhum. Ela vai ficar pelo menos uns 3 meses sem pegar peso, porque aquilo ali gera incômodo e gera afastamento. É como se você tivesse uma hérnia. Esse afastamento é uma hérnia. Quando você aproxima, você tem que esperar que aquele tecido cicatrize. E o tempo para aquilo se tornar mais resistente é cerca de 3 meses. Então não dá para pegar peso em seguida, senão aquele afastamento vai ocorrer novamente. Então, cirurgia é igual a cuidados. E é péssimo operar um paciente que quer fazer e já tem algum planejamento subsequente. Não, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer academia. Por quê? Porque não combina e os prazos não são cumpridos. Porque são ideias, não são definições absolutas. Você não dá para se falar assim, esse paciente vai ficar pronto em tanto... Não. Evolução individual, né? É individual, a pessoa faz seroma, ela faz hematoma, ela é frágil com a dor. Então tem gente, eu conheço gente que fez uma cirurgia laparoscópica para um cisto de ovário e com 1 mês estava doendo. E a laparoscópica é só um furinho. Fez 3, 4 furinhos, só que você fura o músculo. Então quando você vai fazer o esforço com o músculo, aquilo dói. Com um furinho. Não é uma sutura que vem de cima para embaixo da musculatura. Então, é meio querer prometer demais para uma coisa que você sabe que demora. Então, as pessoas com essas coisas de prazo, isso é uma estimativa. É correr antes de andar, né? É uma estimativa, não é uma certeza da sequência que vai acontecer. Mesmo porque muitos pacientes fazem intercorrências que necessitam de mais cuidado. Então, tipo assim, a pessoa vai fazer uma cirurgia de abdômen, que eu acho que é a cirurgia que incomoda mais de todas. Ela precisa ter repouso. Ela precisa, eventualmente, alguns pacientes andar até um pouco curvados para frente, porque aquilo incomoda. Para que se faz isso? Para relaxar a área estruturada. Entendeu? E isso as pessoas não conseguem entender porque elas estão vendo muitos pacientes em rede social. Vai ver o paciente ao vivo. Vai ver a pessoa que fez uma cirurgia abdominal, qualquer um que seja, é idêntico. Muito raro alguém falar a verdade, né? O que eu tô passando mesmo, o que eu... Não é raro não, não é raro não. Ela não tá falando, ela tá publicando. Quando ela fala, você percebe, é de imediato. É que você quer entender a vivência vendo uma coisa virtual. Não dá para entender. Né? Não dá para entender. Quando você vê uma pessoa que fez uma cirurgia ginecológica, esterectomia, é igual a dor. É idêntico, você cortou o músculo. Você mexeu numa estrutura ali que, quando você distende, incomoda. Se você pegou uma pessoa que fez uma cesariana, é idêntico. Então as pessoas não conseguem ver isso. Elas acham que há uma diferença muito grande. Não, o corpo é idêntico.
Você mexeu no músculo nas 3 situações ali. Numa você cortou, na outra você suturou. Entendeu? Então, tipo assim, se as pessoas não tiverem juízo para ganhar experiência com o real, querer ter experiência com o virtual o tempo todo, não vão saber escolher. Elas estão escolhendo o cirurgião pelo virtual. Elas olham lá quem é o paciente que tem mais likes, credibilidade, que é a autoridade digital, Isso. mas elas não conseguem ver quem é o real. Elas não conseguem ver o cirurgião que atende telefone. Elas conseguem ver pessoas que estão fazendo publicidade, atingindo milhões de pessoas, e quem atende o WhatsApp é um robô, é um chatbot. Então, tipo assim, esse tipo de ilusão faz com que as pessoas escolham mal e depois fiquem insatisfeitas e mandando fotos para dezenas de cirurgiões para falar assim, mas isso aqui, tá bom? Isso tá correto? É assim mesmo? Porque não conversou com gente de verdade. Tá simplesmente achando que... procedimento, né? Não conseguiu ter essa troca com o próprio... Não quis ter essa troca. Porque essa troca é na conversa. Essa troca não é espontânea. Essa troca tem que haver uma conversa. Entendeu? As pessoas muitas vezes estão com pressa, e isso não vai fazer você escolher direito. E tem melhorado muito ao longo dos anos, né? As pessoas não querem mais essa troca humana. Elas estão pesquisando muito o que for mais rápido, o que me der mais resultado mais rápido, o que falar pra mim que vai ser desse jeito. Ao invés de pensar, não, é um processo demorado, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu não quero saber se a pessoa vai fazer devagar ou não, eu quero estar bonita, eu quero estar saudável. Eu concordo contigo, mas as pessoas querem troca assim. Elas estão escolhendo sem entender. Elas estão escolhendo olhando fotos. Esse cara faz fotos bonitas. Ótimo. Eu entendi que eu quero parecido. Tá. Mas a troca, se ela não entender quem é a pessoa, ela não vai entender quem vai lhe dar atenção. Se ela não entender, se o cirurgião não entender a cabeça minimamente da pessoa, se a pessoa é ansiosa demais, se ela suporta curativos, não são coisas sofisticadas. Se ela suporta esperar uma autorização. E ninguém fala sobre isso, né? Mas não é conversado, isso é sentido. Entendi. Isso é sentido. Você vai ver pessoas que você fala assim, o cara não consegue esperar uma autorização. Já está desesperado porque vai esperar 21 dias. Entendeu? Ou ele não consegue demonstrar que ele precisa de um resultado muito satisfatório, não, um resultado muito excelente, muito satisfatório, para que ele fique satisfeito. Porque ele se desvalorizou tanto que se ele não tiver uma coisa muito megalomaníaca, não tá bom. Ele não pode comparar com a vizinha, que nunca foi barata. Então, tipo assim, esse tipo de coisa não dá para você entender direto. E não tem uma coisa fácil, falar, alguém vai te dizer que essa paciente quer um resultado muito... Não, você não vai ver isso demais. Você vai provocar algumas situações para a pessoa te dê respostas. Mas muitas vezes ela não vai te dar resposta. E muitas pessoas que eu percebo, elas estão em 3, 4, 5 cirurgiões. E elas limitam as informações. Elas vão contar o que elas querem. Isso é péssimo. Porque você não vai demonstrar o que você precisa. Então, a pessoa ela fala assim, eu já fiz uma certa triagem, fui em outros cirurgiões, contei coisas. Aí eles me contaram coisas que eu sabia. Esse último me contou coisas melhores? Me prometeu melhores? Ele é mais agradável? Ele me dá beijo quando eu entro? Ele me dá abraço? Ele diz que eu sou linda, maravilhosa? Pergunta se seus brincos você comprou onde? Entendeu? Então, tipo assim, aquela pessoa, ela quer ser seduzida. Porque ela não quer ser informada. Ela não quer trocar experiências para você dizer para ela o que você vai conseguir para ela. É de quem tratou melhor, né? Tratou melhor ou prometeu coisas que são exageradas e que não vão conseguir cumprir. A gente não tem que ser político em prometer demais. A gente tem que ser honesto. Para quê? Para que a pessoa não entre numa situação que ela depois fala assim, eu não consigo reverter isso. Eu tenho um resultado que não era o que eu queria, não dá para reverter. Porque você já tirou pele, porque você já fez algum procedimento que impede um subsequente. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você só vai conseguir perceber se você gastar tempo numa consulta, se você provocar a resposta do paciente, porque muitas pessoas, especialmente as mais jovens, escondem e só contam o que elas querem. E quanto mais velho a gente fica, a gente percebe mais esse padrão. Pessoas mais velhas, elas contam coisas que estão incomodando de uma forma simples, direta, e outras situações a gente não precisa nem discutir tanto, porque elas já têm experiência em ter acompanhado ou ter visto pessoas que tiveram doenças, que tiveram pessoas operadas.
Então elas têm uma ideia do que é uma cirurgia. Tem gente que não tem ideia do que é uma cirurgia nenhuma. Tem gente que quando vai ver uma agulha parece que você está fazendo uma coisa do outro mundo. Tá, e eu preciso drenar um seroma. Com o que é drenar um seroma? Com a agulha. A agulha dói? Não, não dói. Sabe por quê? Porque ela é espetada no corte. Então a pessoa nem sente. Só que o que acontece? Quando essa pessoa vê uma agulha, ela faz um escarcéu, como se aquela agulha fosse perfurar a pele. Só que ela não vai perfurar a pele, ela vai entrar num espaço entre duas. A falta de informação. Entendeu? Então, tipo assim, ela não consegue nem confiar na pessoa. Por mais que você explique. Porque ela comprou uma mágica, comprou uma figurinha, comprou um antes e depois de uma postagem, mas ela não consegue escutar, ficar atenta ao que está sendo explicado para que ela suporte menos aquele procedimento desconfortável. Não existe cirurgia confortável. A gente corta, a gente sutura, a gente faz curativos. Então, tipo assim, independente da especialidade que você fizer, é semelhante. Você tem que gerar confiança para o paciente para que ele entenda que você está oferecendo o melhor possível por ele, que você está cuidando, que você está presente, que você vai dar atenção, que você vai acompanhar se houver problemas, tudo isso. Independente do tipo de cirurgia. Antes de fazer plástica, a gente faz cirurgia geral. E a gente vê pacientes de todos os níveis. Pacientes que vão morrer, pacientes que têm doenças graves, que têm doenças crônicas, pacientes que estão agudos, pacientes que estão com trauma. Então você vê situações diversas até para você entender o que é um paciente. Não é igual. Você vai atender criança, você vai atender velho. Não é igual para todo mundo. Então você vai aprender a abordagem de uma forma individual com a vivência pessoal. Nem todo mundo vai ter o mesmo jeitão de tratar. Entendeu? Mas eu gosto de brincar com alguns procedimentos até para tirar um pouco a seriedade daquele medo que o paciente está sentindo. Porque senão ele fica lá no pavor parecendo que ele está indo para um abatedouro. Entendi. Entendeu? Então é preciso gerar confiança de outras formas. Porque senão você vai ter pessoas que vão ter que alguém ficar segurando. Parece criança. Você vai fazer uma sutura numa criança para alguém ter que ficar segurando, porque ela não vai prestar atenção em absolutamente nada do que você está informando. Entendeu? Sim. Doutor, você falou ali de algumas dores do pós-operatório, que é o normal. E se eu quiser fazer algumas de uma vez, já que eu vou passar por algumas situações pós-bariátricas, plásticas, que seja junto. Tem alguma forma, alguma cirurgia? Por exemplo, você falou de dores. Se você fizer junto, dói mais ou menos? Dói mais, mas é mais rápido a recuperação, não seria? Não. Que vamos te dar um exemplo. Mais rápido, a cabeça funciona assim. Se eu vou fazer duas de uma vez, eu vou ter que fazer as duas de qualquer jeito. É mais rápido por quê? É mais rápido porque eu já vou pra mesa de cirurgia uma vez só, eu vou sofrer um pouquinho mais. Mas na próxima vez eu já não preciso fazer de novo, porque eu já fiz essas duas. E aí o pós-operatório é um só. Na cabeça, entendeu? Eu não sei se é assim que funciona. Sim, mas e anemia? Porque você tem dois procedimentos. Você não é mais. O bariátrico muitas vezes não tem uma reserva. Você não indica fazer dois juntos? Não é isso. Não é isso. Você provocou, eu tô te mandando a primeira. Já tá na segunda, na outra resposta. Não é isso. Você tem um paciente que está espoliado do ponto de vista, por exemplo, de ferritina. A ferritina dele às vezes é baixa. Né? A ferritina é uma reserva do ferro para você produzir sangue. No bariátrico, muitas vezes, essa ferritina nunca vai se normalizar. Você pode ter uma dosagem de hemoglobina boa e a ferritina está sempre deficiente. Tanto que em alguns pacientes você vai ficar fazendo reposição ou venosa ou intramuscular. E você tem hoje em dia alguns tipos de ferro injetável que custam R$2.000. Você pegar um Noripurum, que é um sulfato ferroso comum, isso é barato. Mas tem um chama ferro inject que é R$2.000. Então, tipo assim, o cara está disposto a gastar R$2.000 para fazer uma reposição? É muito caro. Porque é pior, né? É pior. Não é pior. E aí você faz duas cirurgias, mama e abdômen. São duas cirurgias que sangram razoavelmente. Se essa paciente não tiver uma reserva boa, ela vai tomar uma transfusão? É razoável tomar uma transfusão de sangue depois de uma cirurgia? É possível? É. Especialmente em bariátricos. Especialmente em bariátricos. Então, tipo assim, não é mais rápido. É ilusão. É mais devagar. Porque ela vai demorar mais tempo para caminhar, para voltar às atividades. Só que ela fez uma cirurgia que ela vai ter mais desconforto de dor, que você estava falando. Ela vai ter mais desconforto, porque vai ter mais de uma área operada. Ela vai ter dificuldade de mobilidade. Se ela não se mobiliza adequadamente, ela tem uma taxa maior de trombose venosa profunda. Então, tipo assim, é uma coisa que as pessoas querem ganhar tempo. Ilusório. Mas às vezes elas não estão ganhando tempo. E às vezes ela fala assim, mas eu quero ter um custo único de anestesia. Quem disse que vai ser um preço único se ela vai operar mais de uma região? O preço não é igual. O
o preço é diferente. Você não Então, sabe. tipo assim, se ele vai ganhar a mesma coisa se ele ficar 3 horas ou 6 horas, se ele for 2 ou 3 regiões, óbvio que não. Então, tipo assim, a conta que as pessoas fazem de economia, de tempo, não é real. Ah, eu trabalho, tudo bem. Só que o que acontece? Você vai Demorar mais. submeter a um procedimento que, em vez de ficar bom em 30 dias, vai ficar 45 dias, 60 dias, você consegue se afastar esse tempo. Muitas vezes a pessoa concilia férias com uma licença de mais 15 dias, isso é possível. Só que você tem um risco maior de transfusão, que não é impossível se você fizer muitos procedimentos associados, e se preparar para um desconforto maior e a possibilidade de complicações maiores. Sempre que a cirurgia é curta, o risco de trombose venosa cai lá embaixo. Sempre que ela é demorada, o risco aumenta muito. Esses pacientes que têm trombose venosa, paciente jovem de 20 anos de idade, foi para a clínica de subúrbio, fez uma lipoaspiração e morreu no dia seguinte. Fez uma embolia pulmonar, subsequente uma trombose venosa. Beleza. Só que o que aconteceu? Essa paciente ficou lá 12 horas fazendo uma cirurgia. Quando a pessoa fica muito tempo parada, o sangue meio que faz uma coagulação. Ele ficou parado, fez uma estase, ficou parado numa determinada região. E aí aquilo coagulou. Aí no dia seguinte ela foi se mexer, o sangue deslocou e foi pro pulmão. Então, essa ideia de, não, eu faço negócio, eu tomo meu Clexane, que é um anticoagulante, e tá tudo certo. Eu acho que é uma grande besteira. Então você não Porque indica fazer mais de uma. não é isso que eu faço. Eu já fiz vários pacientes mais de uma. Entendi. Vários pacientes. Só que os pacientes não estão preocupados em fazer 2 cirurgias. Eles estão preocupados em fazer milhares de cirurgias ao mesmo tempo. Elas não querem fazer mama e abdômen, elas querem fazer lipoaspiração associada, injetar gordura no glúteo, entendeu? Fazer procedimentos que retraem a pele com essas tecnologias. Mexendo, mas tá bonito. Mas você tá parado demais, então ela vai coagular e você vai tomar anticoagulante por um período longo. A pessoa fala assim, vou tomar anticoagulante por 7 dias. Hoje, eu vejo o paciente tomando 40 dias de anticoagulante. É absurdo isso. Então, tipo assim, aquela facilidade, o cara que operou o abdômen em 3 horas, em 15 dias está voltando a trabalhar, isso existe. Isso existe. Mas o cara que fez vários procedimentos, ele tá andando todo curvado, todo doído, ele tem que dormir na cadeira do papai, porque ele não consegue nem deitar na cama. O paciente deita na cama, bota um triângulo de espuma e deita na cama. Não, ele tem que arrumar uma cadeira especial. Ele tem que arrumar uma cadeira hospitalar para botar uma posição dobrada. Então, tipo assim, tá se exagerando no número de procedimentos e depois a pessoa não consegue suportar. E aquilo se torna um transtorno muito grande. Por quê? Imediatismo. Do médico, aí começa. Porque tá fazendo procedimento demais simultâneo. Sim. Eu tenho um paciente que eu já operei, eu me lembro agora. O paciente não tem nada a ver com pós-bariátrico. Com 70 anos mais ou menos, quase, operou o abdômen. 2 dias depois estava andando na praia. Caminhando na praia no calçadão. Caramba. Então, tipo assim, isso existe. Aí você pega paciente, como eu comentei com você, que fez uma laparoscópica, que com um mês está com dor na barriga, para tirar um cisto ovário. O incômodo, a dor, a reação é individual. Só que as pessoas, elas acham, a minha conhecida fez assim, o meu também vai ser igual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende se você é forte ou não. Entendeu? Então, tipo assim, recomendar cirurgias associadas, eu não recomendo com frequência. Entendeu? E muitas vezes você posterga aquilo, espera, por exemplo, no bariátrico, 3, 4 meses. Porque ele já recuperou anemia e você não ficou forçando a barra para fazer transfusão, nem ficar injetando ferro de R$2.000 que não tem dinheiro para fazer. Então, tipo assim, a gente às vezes vê cirurgias ultra sofisticadas de americano, de programas que a gente vê de televisão, só que os recursos tecnológicos e o gasto que eles têm é completamente diferente do que a gente tem capacidade de fazer. Tem cirurgias que o cara resfria o corpo para sangrar menos. Tem cirurgia que o cara vai injetar um ferro ultra sofisticado. Tem cirurgia que você vai usar tecnologias para retrair a pele, que aqui, vou te dar um exemplo, Renuvium, que está na moda, Argoplasma, o descartável custa de 7 a 10 mil reais. O descartável. O material que você usa, uma ponteira para fazer encolher a pele. O descartável. Não é o custo do profissional. Você já acrescentou mais 10 mil reais. Muitas pessoas estão dispostas a gastar 10 mil reais no coisa? Algumas poucas, porque não tem essa possibilidade financeira. Então, tipo assim, olhar uma coisa e achar que aquilo ali é de todo mundo que faz, não. Aquilo do paciente high ticket da internet.
é o paciente que você quer vender, aquele paciente que o cirurgião quer cobrar 50 mil, 80 mil, 100 mil reais e diz que aquilo ali é o procedimento padrão. Aquilo não é o procedimento padrão. Aquilo é o procedimento de exceção. A cirurgia plástica convencional, você ressecar tecido, dermolipectomia, secar pele, gordura, eventualmente associar uma lipoaspiração, isso é o comum. Isso é uma coisa que faz há muitas décadas. Mas isso as pessoas elas estão desaprendendo, querendo a ultra sofisticação, sem entender que o custo daquilo ali quintuplica, sextuplica e assim por diante. Falando em custo, agora que você entrou nessa aba, vamos embora. Convênio cobre qualquer tipo de plástico? Não cobre. Não cobre. Não cobre, curto e grosso. Não Nenhuma? Cobre. Não cobre. Qualquer tipo de plástico. Eu falei de tudo. Você já está me induzindo a coisa. Não cobre. Vou te dizer uma que não cobre. Você não vai ver nenhum paciente operado, cirurgia de face. Minha face ficou envelhecida porque eu fiz bariátrica. Caramba. Você não conhece nenhum paciente que fez isso. Entendeu? Então, tipo assim, outros convênios vão cobrir. Qual é a cirurgia padrão? O que a Agência Nacional de Saúde regulamentou? A cirurgia padrão é a dermolipectomia para abdômen pós-bariátrico. É a plástica de abdômen. O paciente vai fazer uma retirada na parte anterior, vai fazer uma plástica comum, convencional, ou uma âncora que tem um traço vertical e outro horizontal. Naqueles pacientes que tiveram muita pele, vamos supor, 30 kg de emagrecimento, convencional funciona. 40, 50, 60, com certeza não funciona, tem que fazer uma âncora. Ah, mas é uma cirurgia ruim porque deixa uma cicatriz exposta, com certeza. Só que existe a opção, a plástica que você faz o contorno do corpo, cirurgia plástica 360 graus, circunferencial, circular, lower body lift, mesma coisa. Sim. Só que você vai acrescentar um corte e levantar o glúteo, o colote e distribuir melhor essa pele, puxando para o lado para não ter excesso de pele na parte anterior com relação ao que a gente chama lateralidade. Você vai puxar a pele para um lado e para o outro, vai ver que está sobrando muita pele. Essa cirurgia não tem no plano de saúde. Que o pessoal poderia dizer que é uma torsoplastia. Não existe cirurgia plástica para levantar, reparadora para levantar o bumbum. Entendeu? Aquilo é estético. Então o plano de saúde não quer pagar por aquilo. Então muitas vezes aquele procedimento de torsoplastia vai ser cobrado do paciente. Muitas vezes o paciente não quer ou não pode ser submetido àquilo. Então na prática o que você vê? Raramente você vê uma plástica de abdômen 360, mesmo postagem em rede social. Aquilo é raro. Poucos cirurgiões gostam daquele tipo de cirurgia, porque é trabalhoso. Eu gosto bastante. Eu tenho uns 90 casos operados de abdômen circular. Só que você vai ver o cirurgião, quando o paciente emagreceu muito, propor âncora, com grande frequência. A âncora, você vai fazer um novo umbigo. O umbigo você vai retirar e usar a pele, fazer um retalho para dentro para fazer um novo umbigo. É melhor do que deixar até um umbigo original. Só que muitas vezes as pessoas não querem. Se elas forem muito jovens, elas não querem uma cicatriz vertical no meio da barriga. Então isso é um problema de estigma de que foram operados. Se essas pessoas tiverem uma cicatrização boa, o estigma é pequeno. Se elas tiverem uma cicatrização tipo queloide, é grande. Vai chamar muita atenção. Então, na minha cabeça, a cicatriz ela deve ser o mais escondida possível, para que não dê ideia de que elas fizeram uma cirurgia, nem ninguém fique te questionando na rua se você fez uma cirurgia X ou Y. Porque as pessoas são cruéis. Você vai ver um negócio lá, você vai perguntar assim, aí, você fez o quê? Você tomou um tiro na barriga? Você quebrou o braço? Porque você tem uma cicatriz extensa no braço? Entendeu? Então, esse tipo de situação é muito variável. Você pode botar cicatrizes em áreas incomuns. Eu tenho paciente que tem cicatriz em área bem comum. Fiz um abdômen 360, a paciente tinha muita pele no dorso, perto ali da escápula da omoplata, e botou lá um espartilho e parecia que ela tinha uma mão atrás. Então jogou a pele toda para cima. Porque o abdômen 360 não muda absolutamente nada no tórax, muda na parte do baixo do glúteo e um pouquinho no flanco. E aí, o que foi possível, já que ela não queria uma cicatriz externa na frente? Foi feita uma cicatriz lateral, de cada lado. Porque ela já tinha mais idade e ela simplesmente queria vestir uma roupa que as costas aparecessem sem estar marcado. E ela tinha uma deformidade muito grosseira. Só que isso é a exceção. Sim, não é isso aí não é para eu propor para um paciente jovem. Claro. Porque ele não vai aceitar. Um paciente de mais idade que quer simplesmente vestir uma roupa que agrade, é a opção. E a paciente vai ser bem explicada, vai assinar termos de que aquilo ali
escolheu o posicionamento da cicatriz, mas não é a regra. Então, é muito variável. Só que eu acho que as pessoas precisam ver outros pacientes, ver se cicatrizes, para ter uma ideia de quais são as possibilidades da variação. Não é para elas entenderem que aquilo vai ser o dela, é para entender, existem variações de todos os tipos. E muitos pacientes vão fazer retoque de cicatrizes. Quanto tempo demora para fazer um retoque? 1 ano. Então ela vai fazer uma cirurgia, a cicatriz alargou, ficou alta, 1 ano depois ela pode mexer e melhorar aquela qualidade da cicatriz. Tá, mas recapitulando sobre o convênio, geralmente cobre mais a... Cobre cirurgia de abdômen, cobre cirurgia de mama, coxa e braço. Alguns convênios cobrem com facilidade, outros não. Golden Cross, abdômen. Unimed, Bradesco, cobre as 4. Amil, cobre as 4. Então, tipo assim, isso aí varia muito convênio de convênio. Convênios menores, que são caixas mais de assistência mais restritas, em geral cobre. Mas convênios assim muito restritivos em liberação não cobre. E existe assim um mito, eu acredito, pelo que estou pesquisando, que é muito caro. Sempre eu escuto isso, as pessoas pensam. Uma cirurgia plástica? Cirurgia plástica deve ser, nossa, você deu um preço caro nisso aí. Não é. Sempre me perguntam isso. Vou te dizer, que as pessoas imaginam. Vou te dar um exemplo simples para você entender. Você tem que dividir a cirurgia plástica. Hospital e equipe. Divide nessas duas partes, é simples. Um abdômen. Um paciente que vai operar um abdômen custa 4 mil, 5 mil reais o hospital. Um hospital comum numa área bem central, bem localizada. Isso é o comum. O que dá direito ao hospital? Aqui você utiliza o centro cirúrgico, fica internado 1 dia, eventualmente 2, dependendo da cirurgia, mas geralmente 1 dia. E as medicações que foram usadas daquela cirurgia e materiais específicos. Ponto final. Dá direito a CTI? Não dá direito. Dá direito a transfusão? Não dá direito. Se você tiver necessidade disso, vai ter que ser pago. Se tiver uma cirurgia de convênio, o convênio vai pagar. Se for uma cirurgia privada, você que vai pagar o custo de CTI. Então vale a pena fazer uma cirurgia combinada num paciente que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro para pagar o CTI. É um risco. Porque ele vai para onde se ele precisar tomar uma transfusão? Quanto custa uma transfusão? 2 mil reais. Para começar. Cara. Uma bolsa de sangue. Tá, ele precisa de 2. Isso por fora da 4 mil reais. que ele já pagou, né? Sim, eu tô te falando de material. Sim. Esquece a plástica. a plástica. Eu não te falei de honorários. Eu tô te enrolando ainda. Médico, Eu tô te enrolando ainda. Eu podia chegar e falar o preço clássico, mas tipo assim, depende do hospital. Um hospital razoável, um hospital que opera plástica frequente, é nessa faixa etária, nessa faixa de preço, entendeu? Então, tipo assim, tem hospitais mais caros. Sim. Por exemplo, hospitais gerais não se opera plástica, porque o custo é muito caro. Tem hospitais que custam 8 mil reais, 10 mil reais. Então, exceção vai ser naquele hospital. Um hospital de plástica, um hospital menor, geral, vai ter nessa faixa de preço. Os honorários é extremamente variável. Você vai ter cirurgias, vamos limitar. Tá. Vamos pensar aqui numa cirurgia de mama. Ou de abdômen, que é a mesma coisa. Mas simples. Uma média, né? Só o abdômen ou só a mama. Eu não estou falando de uma cirurgia que você vai associar a lipoaspiração. Não o abdômen. Você fez um abdômen, a sua lipoaspiração, enxertia de gordura intramuscular? Não. Você fez apenas o abdômen. Tirou pele e gordura num paciente que emagreceu e que não tinha necessidade de fazer outros procedimentos. Você vai variar isso entre 10 e 20 mil reais. Então, não tem preço. Mas se você pegar as cirurgias da moda hoje em dia, que o cara vai fazer um renúvel, vai fazer enxertia intramuscular, o cara quer ficar com gominha na barriga, ele quer fazer uma lipo HD, não vai cobrar menos de 50 mil reais. Isso não é a realidade para o brasileiro. Isso é exceção. Tem cirurgião que vai cobrar 100 mil reais. E não vai ter o resultado que a pessoa imagina. Sim. Porque a pessoa imaginou demais. Ela quer o corpo daquela modelo que é vegana, que mora na academia, que tem músculo para tudo que é canto. Como é que ela vai conseguir isso? Não vai conseguir. Então, tipo assim, a variação de preço é individual. Então, tipo assim, e as pessoas às vezes falam assim, mas eu queria parcelar em cartão. Você vai ter uma taxa de administração de cartão. Você vai ter outra coisa. Então, tipo assim, eu parcelei uma cirurgia em 24 meses. Vai pagar 2 cirurgias. Não é muito inteligente. Você vai comprar um carro. Parcela em 36 vezes, ver se você não paga 2 carros. Então, tipo assim, se você vai fazer, se planeja.
junta dinheiro. Pra quê? Pra você ter um custo previsível. E de 10 mil pra cima. Sim, com certeza. Você vai ver cirurgia de outras coisas. Vai ver um cirurgião cardíaco, quanto o cara cobra. É muito mais caro que isso. Entendeu? Você vai gastar o quê? 100 mil, 200 mil reais? Entendeu? Você vai fazer uma cirurgia, sei lá, de câncer. E o sujeito vai inventar uma cirurgia, um procedimento, vai gastar muito dinheiro. A plástica é relativamente barata comparado com outras cirurgias. Por quê? Porque a quantidade de material e a sofisticação dos materiais é pequena. Os materiais que são usados em cirurgia plástica são simples. Você não vai usar catéteres especiais, você não vai usar próteses sofisticadas. Uma prótese de mama custa de 3 mil a 5 mil reais, dependendo da sofisticação da prótese. Então, tipo assim, o par de prótese é relativamente simples. Vai operar um quadril, uma prótese de quadril, 50 mil reais. Vai operar uma prótese de aorta, 80 mil reais. A prótese. Entendeu? Então, tipo assim, é variável. E a cirurgia plástica, ela se popularizou muito nos últimos décadas. Verdade. Entendeu? Tem muitos cirurgiões. Então você vai ter preço para tudo que é tipo. O cirurgião que está mais na periferia vai ter um preço X. O cirurgião que é famoso vai ter um preço Y. Só que eu acho que o mais importante é você falar, conseguir achar um cirurgião que vai me dar atenção, que o que ele promete para os pacientes é real. Outros pacientes já operaram com ele, tiveram resultados que foram confiáveis, entendeu? E não simplesmente você abrir, pesquisar, fazer print de tela de todas as telas bonitas que você imaginar e ficar trocando figurinha com alguém porque você viu mais print de tela bonita ou não. Você vê pessoas hoje em dia que usam filtro o dia inteiro para fazer em rede social. Você acha que o cara não vai maquiar também o resultado de cirurgia que ele tá botando em rede social? Hoje em dia é mole. Entendeu? Sim. Não só isso. Então, tipo assim, é a terra do fake. A terra do fake. Vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda você maquiar as coisas. Só que você não tá percebendo que o real, o contato direto com o paciente ou com o cirurgião melhor, você vai conseguir escolher melhor. Se você ficar nessa coisa de fazer 200 mil prints de tela, ficar selecionando, ficar naquela loucura, trocando figurinha pro WhatsApp com o coleguinha lá o tempo todo, você não vai escolher nada. Entendeu? Então, E quando escolhe mal, né? Escolhe mal. Escolhe do tipo assim, um cirurgião sofisticado que aparece muito na rede social, que vai lá, faz uma cirurgia. Não, vou falar pior. Que faz uma cirurgia e cobra lá 80, 100 mil reais. Beleza. Aí você vai na consulta com ele te cobrou 1.500 reais numa consulta, você passou 3 horas na clínica e com ele você passou 20 minutos. Você conheceu a clínica toda, conheceu vários funcionários, vários profissionais multidisciplinares que trabalham na clínica, mas na primeira consulta ele gastou 20 a 30 minutos com você. A primeira consulta provavelmente é que vai te convencer. Ele gastou 30 minutos. As subsequentes ele vai gastar quanto? Entendeu? E você começou com um monte de gente que foi agradável, que lhe deu atenção, mas ele só gastou 30 minutos com você. E você pagou 1.500 reais. Isso é normal? Não. Isso é uma coisa de internet. Isso existe. E você vê alguns cirurgiões conseguir os pacientes que têm bom nível social tá tão difícil que você tem cirurgião que está consultando em estados diferentes. Eu consulto no estado X e vou para São Paulo consultar também, porque o poder daquele time de São Paulo é maior. Então ele vai lá, ele faz tanta propaganda, ele vai para São Paulo pescar o doente que tem necessidade. Que tem dinheiro, porque ele quer o paciente pagando. Eu quero o paciente de São Paulo? Não quero, porque ele está longe. Se eu chegar para ele e falar assim, vem aqui para ver o hematoma, se vem aqui para ver o adenoma, ele não vai vir. Ele vai estar à distância com outra pessoa acompanhando. E eu não gosto de delegar coisas para outras pessoas. Um serviço que tem que ser o seu. Mas... Sim, porque você vai olhar o paciente quantas vezes for preciso. Se ele está distante, como é que eu vou conseguir acompanhar? Sim. E os pacientes hoje em dia têm um nível tal de ansiedade que não vale a pena ficar o dia inteiro te ligando para dizer assim, poxa, mas eu preciso disso, mas eu tô aquilo, mas é aqui, olha o ponto. E aí, tá bem. A pergunta clássica de WhatsApp. Pode. Não. A pergunta clássica do WhatsApp. Isso é normal?
Como é que você vai dizer se é normal se você não está nem vendo? Uhum. Você está vendo uma foto que às vezes está distorcida, que está mal fotografada? Uhum. Se você não está botando a mão, você não está verificando se tem um seroma? Então, tipo assim, isso é uma grande pegadinha. Sinceramente, gente que é séria, não faz isso. Você não vai operar um paciente à distância e ficar lá 400, 500 km de distância que ele não dá atenção. Porque se acontecer alguma coisa, Você não tá lá? Entendeu? E ela não vai vir. Verdade. E ela não está disposta a gastar lá o tempo de uma viagem para ir lá te mostrar porque tem um pontinho que inflamou. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, é um paciente que quer comprar uma etiqueta. Sim. Mas ele não quer atenção. Entendeu? Simplesmente que eu não vendo etiqueta, vendo atenção. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou mudar a minha personalidade para fingir, para agradar. Eu tenho o mesmo sorrisinho agradável para todo mundo, falso. Não. Eu vou ser quem eu sou há muitos anos e vou dar atenção para os pacientes. E tenho certeza que dou atenção para muitos pacientes. E que entendem que, tipo assim, o perfil não é o mesmo de chegar lá, você tá linda, maravilhosa, e aí, já foi no... Eu não vou falar nunca pro paciente isso. Eu vou brincar com o paciente, eu vou lembrar de coisas pessoais. Eu tenho memória de elefante. Se o paciente me contar uma história, 30 anos depois eu lembro da história. Mas eu sei que aquilo ali é pessoal. Uhum. Então, tipo assim, eu posso até fazer uma brincadeira, posso esquecer o nome, mas eu não esqueço. Hoje eu vi um paciente que eu não via há uns 10 anos. Eu não lembrava o nome. Mas lembro da história. Mas lembrava da história e lembrei da história. Por quê? Porque isso é ser humano. Sim. As pessoas, elas criam uma persona, criam uma historinha. Para quê? Para que sejam agradáveis, para que sejam politicamente corretas, para que convençam, para que vendam, para que criem uma imagem que não é o que elas são. Eu não quero criar imagem alguma. Eu quero ser Frederico. Ponto final. Doutor, muito obrigada. Acho que você tirou todas as minhas dúvidas, assim, no geral que eu tinha sobre plástica. Pós-bariátrica? Pós-bariátrica. E tô, assim, mais confiante. Acho que agora vai ser mais tranquilo tomar a decisão, saber o que fazer. E sem medo, né? Acho que isso que importa. Né? Escolher um bom médico. E ao longo do percurso, você pode ter dúvidas. Sim. E elas podem ser esclarecidas pouco a pouco. Elas não precisam ser esclarecidas todas de uma vez só. Até porque vai gerar muito preocupação. Você não vai apavorar o paciente e dizer só coisa ruim que vai acontecer. Tem coisa que aparece também... Que não tem a mínima gravidade, que é extremamente simples. Sim. E que você vai ver prontamente para que a pessoa sinta segurança. Só que se você fica lá com uma proposta de ficar mostrando estatística, de ficar sendo científico demais e pouco humano, eu acho que você não convence as pessoas. As pessoas ainda estão procurando gente. Se for para procurar máquina, a IA de repente atropela isso tudo melhor do que a gente. Quem sabe no futuro, né? Vai ser melhor. Com certeza. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.